Olá, bom dia pessoal. Mais uma vez, presente aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o que está acontecendo em alguns lugares do mundo. Hoje, em especial, Ucrânia e Rússia. Primeiramente, agradecer os senhores por nos acompanhar, por assistir os nossos vídeos, por acompanhar o nosso trabalho. Peço aos senhores que nos ajudem aí a divulgar, esse trabalho, compartilhando com seus amigos, com seus grupos de amigos, para que eles possam acessar o nosso site e acompanhar o nosso trabalho. Deixe o seu like, o seu comentário, a sua crítica. Isso é muito importante para o crescimento do canal e do trabalho. O mundo está em conflito. A gente tem uma visão sistêmica disso e até mesmo uma visão dos acontecimentos desses últimos tempos, e a gente vê que o mundo está em conflito. Nós estamos vendo aí o conflito se desenrolando aí em Israel, com a faixa de Gaza, a autoridade palestina lá na Cisjordânia, com a Síria, em resposta aos ataques aos drusos, no Líbano, em resposta aos ataques do Hezbollah. Temos visto aí os Estados Unidos atacando constantemente o Iêmen, por causa do grupo que está em parte do Iêmen lá com os Houthis, e os Estados Unidos têm atacado eles porque eles têm impedido o comércio internacional próximo ali do Iêmen. Temos visto conflitos aí, as negociações com o Irã, também os conflitos entre Paquistão e Índia. Já havíamos assistido há um tempo atrás conflitos entre o Paquistão e o Afeganistão, conflitos na África, como o Congo, na própria África do Sul, eles têm os conflitos internos lá, de políticas, de divisão de terras, onde, segundo as denúncias, estão tomando terra dos brancos e distribuindo entre os negros. Então nós temos aí conflitos na Venezuela, próximo de nós aqui. São conflitos que têm cada vez mais aumentado, Esses conflitos têm crescido aí em volta do mundo, e muita gente se mantém alheia a isso porque acredita que esses conflitos não chegarão até nós no Brasil. Mas a verdade é que eles já chegaram, Nós brasileiros estamos no meio desses conflitos. Nós não estamos ainda numa guerra onde envolve os brasileiros diretamente, mas nós somos parte do mundo, e fatalmente essa guerra, quanto mais vai se expandindo, há uma possibilidade de que chegue até ao nosso território. Então hoje nós temos algumas notícias sobre a Ucrânia, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, chamado pela Rússia de operação especial até o momento, e chamado pela Ucrânia de invasão dos russos, ou guerra russa e Ucrânia. Hoje nós temos uma mídia ucraniana que traz que um drone marítimo da Ucrânia derrubou um caça russo em ataque primeiro do mundo, diz inteligência. Ou seja, um drone marítimo dotado de uma metralhadora, se eu não me engano, .50, alguma coisa assim, consegue derrubar um caça russo, que é inédito no mundo. E nós temos aí, além dessa notícia, nós temos notícias também como a Ucrânia, falado aí pelo presidente Zelensky, que a Ucrânia não será responsável e não é responsável pela segurança de autoridades estrangeiras, que viajarem ou que viajem a Moscou para o desfile de 9 de maio, nas palavras do Zelensky. Então, ou seja, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky
alertou que a Rússia poderia orquestrar provocações, incluindo incêndios, criminosas, explosões ou outras ações, e então tentar culpar a Ucrânia. Além do drone marítimo ucraniano que derruba caça russo em ataque primeiro no mundo, ou seja, um dos primeiros ataques entre drones e aviões, da Rússia, e o drone ucraniano leva a melhor nesse ataque. Se os autoritários têm medo dos jornalistas, devemos estar a fazer algo certo. Isso aí são palavras dessa mídia internacional. Zelensky rejeita a proposta de trégua de Putin como teatral, e ele apoia um plano de cessar-fogo de 30 dias, diz os Estados Unidos. Falando a jornalistas em uma sessão a portas fechadas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a proposta não era uma tentativa séria de acabar com a guerra e reiterou o apoio da Ucrânia à estratégia apoiada pelos Estados Unidos, que pede um cessar-fogo incondicional por 30 dias. Na verdade, o que o presidente Zelensky acredita é que os russos queriam essa trégua aí de 3 a 4 dias só para fazer os seus eventos de 9 de maio lá na capital, Moscou. Mais nada. Não é um interesse sério de parar a guerra, de negociar a paz. Então, Zelensky não encarou isso como sendo uma proposta séria. O caça russo que foi destruído pelo drone naval ucraniano é um Su-30, Ele foi destruído por um ataque de drone marítimo realizado pela inteligência militar ucraniana, marcando a primeira vez que um drone marítimo derruba um jato, informou a inteligência militar ucraniana, nesse dia 3 de maio. Os Estados Unidos não virarão as costas para a Ucrânia. Porque os Estados Unidos, na verdade, eles deram declaração que vão se retirar da tentativa de acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Ele fala que eles não virarão as costas para a Ucrânia, diz o conselheiro espiritual de Trump, após informar o presidente americano. O pastor Mark Burns, o homem descrito como conselheiro espiritual do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que acredita ter desempenhado um pequeno papel no fortalecimento das relações entre os Estados Unidos e a Ucrânia, após informar Trump sobre o que testemunhou durante uma recente visita à Ucrânia. Então, esse conselheiro espiritual do Donald Trump, ele passa as informações do que ele presenciou na Ucrânia para o Donald Trump, porque o Donald Trump tem recebido muitas informações, segundo pessoas mais próximas e algumas mídias internacionais, de conselheiros voltados para a Rússia, que tem alguns laços com a Rússia. E essas informações que chegam até o Donald Trump, segundo essas mídias, são favoráveis à Rússia, não favoráveis à Ucrânia. E isso tem feito com que o presidente Donald Trump se posicione mais ao lado da Rússia do que ao lado dos ucranianos. Então, há uma mudança agora, com esse pastor, que é conselheiro espiritual do Donald Trump, falando para o Donald Trump o que ele realmente viu na Ucrânia e o que ele presenciou. Isso tem feito com que Donald Trump também tenha mudado as suas opiniões sobre a Ucrânia. Drone marítimo ucraniano derruba caça russo em ataque inovador no mundo, diz inteligência. A operação sem precedentes teria ocorrido em 2 de maio, perto do porto russo de Novorossiysk. É difícil de falar os nomes russos, mas é isso aí. No Mar Negro. Então isso aí foi uma inovação. E as guerras do futuro com certeza terão mais presenças de drones do que de pessoas mesmo. As pessoas serão provavelmente nas próximas guerras para consolidar
território, né? Mas a guerra mesmo será travada entre drones, robôs, né? Parece agora uma ficção, mas isso já está se tornando uma realidade no mundo. Nossa melhor conversa até agora, Zelensky elogia o encontro do Vaticano com Trump. Ele considera aquele encontro ali rápido, né? Me parece que durou 7 minutos, mas de suma importância e que foi um dos melhores encontros que ele teve com Donald Trump. Sem sombra de dúvida, né? Que aquele encontro nos Estados Unidos, na Casa Branca, foi terrível, né? Terrível para a Ucrânia, terrível para os Estados Unidos, foi ruim para todo mundo ali, aqueles fatos ocorridos, aquela discussão. Mas Zelensky considerou o encontro no Vaticano como o melhor encontro entre os dois. A Rússia usou armas termobáricas em ataque de drones em Kharkiv, dizem promotores ucranianos. Munições termobáricas são um tipo de arma conhecida por gerar poderosas ondas de explosões e nuvens de alta temperatura, causando destruição severa e representando riscos extremos para a população civil. É importante ressaltar que essas armas não são proibidas contra os militares, né? Elas são proibidas contra os civis. Assim como também as munições cluster, né? Que são aquelas que explodem no ar e espalham munição para todos os lugares, também são proibidas contra os civis, não contra militares, né? Então aí nós vimos aí essas notícias, né? Estamos vendo essas notícias, né? A Ucrânia também confirma aí a captura de 2 cidadãos togolenses que lutam pela Rússia, né? O Ministério das Relações Exteriores do Togo disse anteriormente que os detidos foram induzidos a deixar o país com promessas de bolsas de estudo para estudar na Rússia. Dizem que isso está acontecendo muito, que os estudantes que estão na Rússia são forçados, né, pela Rússia a se alistarem no exército russo e ir para a guerra, ou serão expulsos ou presos na Rússia. Então esses fatos também têm sido constantes na Rússia, né? Ataque de drones tem como alvo o Krai de Krasnodar, na Rússia, afirmam autoridades russas. 4 pessoas ficaram feridas quando o Krai de Krasnodar, na Rússia, foi supostamente alvo de um ataque de drone ucraniano. Na noite de 3 de maio, alegaram as autoridades russas, né? 5 mortos e 61 feridos em ataques russos na Ucrânia no último dia. As forças de defesa da área da Ucrânia, né, interceptaram 77 drones, enquanto outros 73 foram perdidos pelo radar, sem causar danos, de acordo com os relatórios da Força Aérea. Esses 73 normalmente a guerra eletrônica, né? Pelas defesas eletrônicas, né? Que interceptam os radares e as comunicações entre esses drones e causam a perda desses drones. Com certeza, alguns deles, ao caírem também, causam danos, né? Talvez não tanto quanto os que são especificamente direcionados a determinado alvo e conseguem atingir esse alvo, né? Após ataque mortal da Rússia em Kiev, Vence publica novamente denúncia de Zelensky. A Ucrânia e proposta de cessar-fogo da Europa inclui garantias de segurança dos Estados Unidos, sem reconhecimento da Crimeia, relata a Reuters, né? Também nós temos aí várias propostas aí, tem a proposta europeia de paz, né? Inclusive com forças da Europa em território ucraniano, e a Europa mantém firme a sua posição de que jamais reconhecerá a Crimeia como sendo russa e jamais reconhecerá nenhuma perda de território ucraniano para a Rússia como sendo dos russos, né? Shogun ameaça a Europa com armas nucleares se a Rússia enfrentar ações hostis. Essa ameaça russa sempre vai existir, né? Como é uma potência nuclear, a Rússia vai usar isso, que é a única forma que ele tem de usar realmente as armas nucleares, como ameaça. Porque se ele usar a arma nuclear na Ucrânia, por exemplo, com certeza ele vai atingir países da Europa
e até no seu próprio território. A radiação ela vai pelo vento, pelo espaço, né, e atinge todas esses países, né, inclusive a própria Rússia. Isso causará um conflito internacional mais rápido que imagino, né, e isso trará um problema muito grande para a Rússia com os europeus e também dentro da sua própria população. A gente sabe que a guerra nuclear hoje ela é complicada, né? Você não vai atingir só o país, dependendo do local que você atacar, você não vai atingir só o país que você atacou. Você vai atingir vários outros países e isso trará com certeza problema. E ainda que não atinja outros países, a Europa e também acredito os Estados Unidos não aceitarão, né, esse tipo de ataque russo. A ameaça russa é vazia, por enquanto, né? Ela é vazia, né? Corpo da jornalista Roshina sem órgãos após cativeiro russo, diz investigação. Nossa Deus, aí. O corpo da jornalista Roshina sem órgãos, ou seja, os órgãos dela foram todos retirados após cativeiro russo. Não vou nem comentar isso, isso é terrível, né? A justiça inevitavelmente chega. Zelensky sobre as mortes de altos funcionários russos. Bom, a gente tem visto aí que a Ucrânia, ela tem seguido um modelo israelense, né? Além dela atacar nos frontes das guerras e ser bastante flexível nesse ponto aí, ou seja, ter bastante mobilidade na sua teoria militar, na sua doutrina militar, ela tem seguido também alguns padrões israelenses que são de atacar autoridades, né, responsáveis, como os próprios ucranianos consideram, responsáveis por crimes dentro da Ucrânia ou fora dela, mas contra ucranianos. Tem atacado especificamente esses cidadãos russos ou de outros países, mas que tenham cometido esses crimes. E o Zelensky fala que a inteligência ucraniana tem atacado isso e tem colocado fim à vida desses cidadãos. Os israelenses usaram muito isso contra os nazistas, né? Buscando aqueles que cometeram crime contra os judeus, buscando eles um a um, ou levando para Israel para serem julgados, ou exterminando com eles em outros países, né? Então fica aí para vocês as notícias, né? Rápido, mais do dia. E volto a pedir a vocês que ajudem o canal a crescer, que compartilhem com seus amigos, seus grupos, que comentem, que critiquem, que curtem, deixem o seu like, né? Sejam interativos, né? E no mais, meus agradecimentos por todo o apoio que vocês têm dado a esse canal. Obrigado.